Fala galera, seja muito bem-vindo ao 19º episódio da nossa série Dart. E hoje, nesse vídeo, na seção de funções, nós vamos falar sobre funções como objetos de primeira classe. Como eu posso entender que funções é um objeto, já sabendo disso, né? Porque ela tem um tipo específico, tá? Então eu consigo instanciar esse tipo. E se ela é um tipo de objeto, eu consigo passar como parâmetro para uma outra função, tá? É muito interessante. Então nós vamos ver na prática como é que funciona isso. Então, vem para cá, tá? Eu vou criar uma lista de inteiros, tá? Para mostrar esse exemplo para você. 1, 2, 3, tá? Bem simples. E quando eu instancio essa lista, eu tenho acesso aos seus métodos e também às suas propriedades. Então eu vou chamar um método chamado forEach, invocar esse método, e dentro desse método ele vai fazer o seguinte: ele vai pegar cada elemento e vai iterar nesses elementos. Tá? Ele vai pegar aquele elemento e vai iterar e vai disponibilizar nessa variável aqui, element. Tá? E o que eu quero fazer? Eu quero só imprimir na tela esses elementos. Tá? Vem para cá, Dart, main, eu consigo iterar. Tá? Então, olha só que interessante. Só que imagine que isso seja uma regra mais complexa. Tá? Eu faço um cálculo, antes de imprimir, eu faço algum cálculo e imprimo no console. Tá? E eu quero levar isso para outro lugar. Tá? E também quero passar por parâmetro para outras funções que precise pegar cada elemento ou somente um cálculo específico e assim por diante. Tá? Nesse caso, eu só estou imprimindo e eu quero utilizar essa funcionalidade em outros lugares. Como que eu faço? Olha só que bacana. Tá? Quando eu coloco o mouse em cima do forEach, a documentação mostra para mim que é uma função void, que não retorna nada, que o parâmetro dela tem que ser inteiro. Bem simples. Então, vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui em cima, para ficar mais fácil, tá? Eu vou criar uma função chamada print element, tá? O primeiro parâmetro é inteiro, tá? Então, eu vou dar o nome de element para essa variável. Boa. É uma expressão pequenininha, só me imprimir mesmo, então eu vou colocar aqui, ó, element, simples assim, tá? Criei essa função, consigo fazer o seguinte, ó, passar por parâmetro, porque o elemento vai ser iterado aqui em cima e cada elemento será impresso no console. Salvei, clear, Dart, consigo ter o mesmo resultado, tá? E olha só que interessante, eu consegui deixar isolado, tá? Eu consigo utilizar isso em outros lugares. E ainda mais, eu consigo criar mais funções, olha só, calcular, algo assim, calcular, e eu vou agora multiplicar por 2. Tá? Imagine que eu estou fazendo um cálculo bem complexo e vou tentar mostrar ou enviar para o back-end e assim por diante. Tá? Ó, vou pegar essa referência dessa função, passar para cá, salvei, clear Dart, ó lá, 2, 4, 6. Já fiz um cálculo, já estou tratando cada elemento da minha lista, porque é uma regra de negócio, eu preciso mostrar isso na tela, ou eu preciso enviar isso para o back-end. Tá? Isso é muito interessante. Então, olha só como que é interessante entender essas funções como objeto, porque funções no Dart é um objeto, só que agora de primeira classe. Estou passando como parâmetro para uma outra função. Tá? Show de bola? Show de bola. Ó, outro ponto que eu gostaria de mostrar para você é o seguinte, ó. Essa função aqui, ela pode também ser atribuída para uma variável. Tá? Olha só que bacana. Ó. Eu vou mudar isso aqui para var, e isso aqui para uma variável. E vou atribuir, olha só que legal, a uma variável. Quando eu faço isso, estou fazendo a mesma coisa, tá? Porque funções sendo atribuídas a uma variável, ela é uma referência de um objeto. E o objeto, para ser passado para uma outra função, também funciona. Ele atende essa assinatura aqui. Se ele atende essa assinatura, ele vai funcionar tranquilamente. Então, clear, Dart, continua funcionando, tá? Então, essas são algumas formas de nós passarmos parâmetros, e isso você vai usar bastante nas suas aplicações, principalmente se você utiliza Flutter, tá? Que tem métodos que esperam uma função como parâmetro. Às vezes, você vai ter um elemento passado ali, uma referência de uma string, uma referência de um inteiro. Às vezes, você só vai receber o evento de clique, por exemplo, e aí você consegue isolar esse clique em um arquivo separado, porque em torno da sua aplicação, esse clique pode ser tratado somente em uma função específica. Olha só que legal, pode ser tratado em uma função específica que possa realmente ser utilizado em toda a sua aplicação. E quando você faz uma alteração aqui, em uma função que está sendo chamada em vários cliques da página, por exemplo, você faz reuso em toda a sua aplicação. Legal, né? Então, dê uma lida na documentação, vou deixar o link aqui para que você possa ler e realmente perceber como é que funciona as funções de primeira classe. Tá bom? Show? Então,
te vejo no próximo vídeo.